A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Âncora da Esperança. É com muita alegria que nós estamos aqui em mais um sábado, e claro, com os nossos convidados ilustres e especiais, missionário Alexandre Cisnando e o presbítero Marcos Rodrigo. E juntos iremos trazer um pouco de conhecimento à luz da palavra de Deus para você que está aí do outro lado. Então, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, compartilhe o programa com mais pessoas e ajude a divulgar o mesmo. Então, nesse momento, nós queremos orar para darmos início a esse programa que eu tenho certeza, presbítero Marcos, missionário Alexandre, que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas e para a sua vida que está aí do outro lado. Ore conosco neste momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos em primeiro lugar te agradecer por esse privilégio, oportunidade de já estarmos aqui, Senhor, em mais um programa com o objetivo de levar a palavra do Senhor para as pessoas que estão ali do outro lado, que cada amigo ouvinte, que cada telespectador possa ter a sua vida abençoada, em nome de Jesus. Fique conosco neste momento e que tudo que acontecer aqui seja para a glorificação do teu santo nome. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, bom estarmos de volta nesse programa abençoado. E você que está aí do outro lado, Jesus ama você, você é muito especial para Deus. Lembrando que é um programa realizado pela Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás, e seu presidente é o pastor José Hamilton de Amarante, juntamente com a missionária Alzira. Ambos são os idealizadores desse programa que é sucesso, que é bênção de Deus para todos que assistem. Presbítero Marcos, missionária Alexânia, fiquem à vontade nesse momento. A paz do Senhor Jesus, querido irmão que está aí do outro lado. Nós louvamos a Deus pela tua vida, por mais uma vez estarmos aqui. O Senhor nos dá essa oportunidade de compartilhar do amor de Deus. E hoje é um assunto muito importante, né? Nós estamos num mês estamos falando muito de saúde mental, né? Os cuidados com a saúde mental. E trazemos hoje alguns sinais, sintomas, para que você, querido, que está aí do outro lado, se conheça, se perceba e veja se de repente não está incluso em algum desses sinais, para termos mais cuidado, porque afinal de contas, janeiro é o mês alusivo aos cuidados com a saúde mental. Então fica ligado, louvamos a Deus pela tua vida, fica aí até o final que vai ter muita coisa boa por aqui. Isso mesmo, missionária Alexânia, o mês de janeiro traz à luz aos cuidados da mente, e é justamente sobre esse tema, presbítero Marco, que iremos abordar no programa de hoje. Cuidar da mente, um ato de fé. Iremos, com a ajuda do Espírito Santo, trazer à luz da palavra de Deus que devemos, como cristãos, cuidar da nossa mente. Presbítero Marcos. A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui nessa noite para falar um pouco sobre o cuidado da mente. É extremamente, intrinsecamente importante falar a respeito deste tema, principalmente para vidas, né, e principalmente para nós que fazemos parte, né, de cunho religioso, da igreja. Precisamos, né, entender e desmistificar certas barreiras que criamos, barreiras existenciais, que não nos permitem, muitas das vezes, tratar deste assunto com seriedade, com preocupação e sempre dando sinais de alerta, e quando esses sinais aparecerem, para que nós nos preocupemos, busquemos ajuda. E porque é extremamente importante entender a respeito do assunto, mas também não só ele entender, mas quebrar certas barreiras e paradigmas que não nos permitem alcançar a plenitude da cura, né, mental, e estar bem mentalmente para tratar dos assuntos familiares, para tratar dos assuntos inerentes ao nosso trabalho, para estar bem. Porque quando falamos de saúde, falamos de corpo, alma, espírito, e é um bem, né, comum que todos nós precisamos estar bem para congregar, bem para estar no trabalho, bem para estar com a família. E é sobre este assunto que nós vamos falar nessa noite, presbítero Heraldo. Muito bem, presbítero Marcos. Então, no programa de hoje, nós iremos justamente abordar sobre esse tema, que eu gostaria de repetir mais uma vez para os nossos queridos irmãos que estão ali do outro lado. Cuidar da mente, um ato de fé. E é interessante que, à luz da Bíblia, a própria palavra de Deus, ela reconhece que o ser humano, ele é corpo, ele é alma e é espírito. E o texto base é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Logo, a própria Bíblia Sagrada, ela reconhece, não é isso? Que a saúde mental, não é isso, é algo fundamental para nós cristãos, não é isso, pensar, não é, cuidar, não é isso, porque a saúde mental ela faz parte
do cuidado integral de todo o ser humano, né, missionária Alexandra? É isso mesmo, presbítero Heraldo. E quando nós pensamos em nós, povo de Deus, povo cristão, e especialmente nós evangélicos, nós esquecemos muito dessa área nossa, que é o psicológico, que é o mental. E esquecemos que nós somos seres biopsico sócio espiritual. Tanto é que nos congressos hoje, a maioria dos grandes congressos de medicina, presbítero Marcos, o senhor é da área da saúde, deve saber, já existe, todos os congressos, existe uma sala redonda, uma mesa redonda para tratar das questões espirituais. Então, o espiritual tem sido levado muito a sério. Por um tempo, presbítero, não se levava em consideração, né? Mas hoje, as pessoas, a ciência se rendeu ao espiritual. E percebe-se, a ciência conseguiu perceber a influência que o espiritual tem na vida do indivíduo. Então, nós como cristãos, a maioria ainda um pouco leiga no assunto, acha que percebe, acha que só o fato de ser crente lhe torna imune a alguns tipos de doenças, inclusive as mentais. E é interessante porque esse tabu, essa questão, ela é só relacionada mesmo às questões mentais, às questões emocionais, às questões da mente, do cérebro. Ninguém quer tomar remédio para o cérebro, né, presbítero Marcos? Tem um preconceito terrível quando se fala, você precisa tomar um remédio para a sua ansiedade, você precisa tomar um remédio para a sua depressão, você precisa tomar um remédio para alguma questão emocional. Existe um preconceito dentro da igreja, dentro desse meio cristão, porque a gente pensa que tudo se resolve na oração e no jejum, quando na verdade esquecemos que nós somos seres biológicos. Estamos sujeitos às mesmas questões de saúde como qualquer outra pessoa. Nós ainda não estamos no céu, né, presbítero? Exatamente, até porque, missionária Alexandre Cisnando, sentir tristeza, medo, angústia, não é falta de fé, não é de jeito nenhum. É justamente o nosso corpo reconhecendo que nós somos seres humanos. Não é isso? A própria palavra de Deus, ela é recheada de personagens que sofreram angústias. O próprio Senhor Jesus ali no Getsemane sofreu uma angústia terrível. Isso indicando que somos seres humanos e necessitamos de cuidados, não é isso? E interessante que quando se fala de cuidar da mente, infelizmente tem esse preconceito, esse tabu, as pessoas não querem tomar remédio, não querem se cuidar, mas a gente já aproveita até o ensejo do programa para trazer um alerta para todas as pessoas se cuidarem, né, em relação à mente, até porque é a mente que comanda todo o nosso corpo. O senhor quer falar alguma coisa, presbítero? Verdade, o que foi ponderado a respeito é extremamente importante acerca deste assunto, né? É desmistificar, mas trazer um equilíbrio. Eu acredito que o que nós queremos trazer nesta noite é um equilíbrio para as nossas vidas, porque nada melhor do que termos, né, a nossa vida equilibrada. Como foi bem dito, né? Somos seres que temos simulâncias na vida, né? E as mazelas existenciais, todos nós vamos passar por dificuldades, por privações, por problemas, por desafios. Só que essa tristeza profunda, essas emoções, quando elas são excessivas, elas causam, inclusive, sinais clínicos, que muitos, né, têm sentido, inclusive têm buscado atendimento hospitalar, médico hospitalar, exatamente por causa dessas inconsistências de vida. Exemplo, um ataque cardíaco, como eu falo, desses termos técnicos, é aquele coração acelerado, né, uma angústia, uma dor no peito, uma dor de cabeça, muitas das vezes, levam você a procurar um atendimento, e muitas dessas coisas, e um tema, talvez que todos, na verdade, atribuem à sua vida atualmente, é a ansiedade. O próprio Senhor Jesus, em João 14, ele disse assim para os seus discípulos, não para outros homens, mas para os discípulos que estavam com ele. Disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus ele estava tentando acalentar aqueles corações atribulados acerca de uma situação que eles iriam passar. E gerou preocupação.
É normal sentir preocupação, é normal sentir uma certa ansiedade, os seus anseios são naturais, mas quando isso se torna sintoma, quando isso se torna um agravante de saúde, é que o nosso cérebro ele é capaz, né, de criar situações que refletem clinicamente no nosso organismo. A exemplo da dor no peito, que se confunde muito, inclusive, com um infarto agudo no miocárdio, e o próprio Jesus diz: não se turbe o coração, não vos infarteis, não vos preocupeis a ponto de infartar. E a ansiedade acaba gerando o medo, as preocupações, sintomas clínicos que têm que ser tratados com seriedade. É isso que nós queremos desmistificar, mas ao mesmo tempo dizer que, à luz da Bíblia, também a Bíblia é uma terapia para o crente salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas que nós não estamos, né, isentos dessas mazelas existenciais. Muito bem, presbítero Marcos. Jesus, logo, né, após essa fala do presbítero Marcos Rodrigo, Jesus, missionário Alexandria, ele se importa com a nossa saúde mental. Em Mateus 11, 28, Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O desejo de Jesus é nos curar de toda enfermidade mental, é nos aliviar de todo o fardo pesado que a gente carrega. Mas para isso, ele deixa a orientação no início desse versículo: vinde a mim, todos vós. Então, a gente já aproveita o ensejo para falar para você que está aí do outro lado: Jesus te ama. Chegue para Jesus, porque o desejo dele é fazer o que está em João 14, versículo 27, deixar a paz dele, né? Que ele é a própria paz para você. Às vezes você vive situações complicadas, difíceis, pela sociedade que a gente vive hoje, né, missionária? Correrias e mais correrias, mas eu quero falar para você que Jesus, ele ama muito você e ele tem bênçãos especiais e extraordinárias para todos vocês que estão aí do outro lado, porque Jesus, ele se importa sim com a sua saúde emocional, né, missionário? Ele não só se importa, né, presbítero, como ele valida. Exatamente. Ele entende o teu sofrimento, porque Jesus também sofreu. Ele, enquanto homem, a Bíblia nos afirma que Jesus veio em carne, ele era 100% homem. E ele dá prova disso, que nós sofremos, o ser humano sofre verdadeiramente. Agora é interessante, presbítero Aldo, presbítero Marcos, que às vezes a gente até julga um irmão: ah, mas ele está sofrendo só por causa disso. A dor do outro, às vezes não é a mesma minha dor, às vezes eu passo pelo mesmo sofrimento que o presbítero Marcos passou, eu passo pela mesma situação que o presbítero Heraldo passou, porém, a dor do presbítero Heraldo é uma e a minha dor é outra. Nem por isso eu vou diminuir a dor do Heraldo. Nem por isso eu vou diminuir a dor do presbítero Marcos, do presbítero Heraldo. Cada um sente a sua dor do seu jeito. E Jesus valida a nossa dor do jeito que a gente sente. Porque um dos sinais mais claros que o Senhor Jesus, ele sofreu, ele também passou por problemas emocionais, foi no Getsemane, né? Eu sou estudante de psicologia, estou concluindo agora, já estou graduando agora em fevereiro, graças a Deus. No curso, a gente aprende uma coisa muito interessante, que eu fui entender esse texto bíblico de Jesus no Getsemane como ciência, presbítero Marcos. Quando Jesus chorou sangue no Getsemane, que ele sentiu a dor, a tristeza, a agonia e chorou sangue. Naquele momento, o corpo dele estava fazendo uma somatização do psicológico com o biológico. Então ele chorou, o corpo deu a expressão, né? Colocou para fora a dor emocional que Jesus estava sentindo naquele momento. E nós vemos muito isso hoje. Por que eu escolhi a psicologia? Porque eu vi, irmão Heraldo, presbítero Heraldo, o sofrimento de muitos dos nossos irmãos. E às vezes por não entender: meu Deus, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu oro, eu tenho fé, e mesmo assim estou passando por um problema. Então, por que eu não consigo sair desse problema? E então, às vezes, queridos, o seu sofrimento não é falta de fé. Às vezes é problema biológico, sim, nós somos seres humanos. Da forma como Jesus sofreu, nós também sofremos. Se ele, que é ele,
passou pelo que ele passou, sofreu o que ele sofreu. Imagine nós, quem somos nós, né, presbítero Heraldo? Quem somos nós diante de um Deus tão poderoso, tão grande, e que chorou e sofreu e chorou sangue por conta de problemas emocionais. Então, a psicologia nos ensina, à luz da palavra de Deus, que é como é bonito, né? A ciência, ela aprova a Bíblia. A ciência aprova a Bíblia, que nós somos suscetíveis a todos os tipos de mazela, independente de sermos crentes ou não em Jesus. Porém, para nós que temos Jesus no coração, que temos Jesus na nossa vida, na nossa mente, nós temos uma força maior, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a passar por situações quando nós dependemos de verdade dele, sabe, presbítero? Não é uma dependência só de palavras, é uma dependência real. Quando nós dependemos do Senhor, nós passamos pelas provações, pelos desafios psicológicos, pelas emoções que às vezes estão fora do padrão, descompensadas. Em psicologia a gente chama, a linguagem técnica é desregulados, né? Às vezes nós ficamos desregulados emocionalmente por questões psíquicas ou não, às vezes por situações biológicas mesmo. Às vezes o nosso organismo não está bem, às vezes a importância de ir no médico. Não é não, presbítero? Agora eu quero que o senhor entre. Qual a importância de um cristão, mesmo sendo crente, fiel, que ora, mas ele percebeu que uma tristeza está demorando demais a passar, que ele não tem mais ânimo de sair, de conversar, de estar com os amigos. Ele perdeu a alegria de fazer coisas que ele gostava tanto de fazer. Quando ele começa a ter esses tipos de sintomas, eu não quero mais nem para o culto. Tem uns que não querem mais nem ir para o culto, não quer mais ir para a igreja. Antes gostava de tomar açaí, né, presbítero Heraldo? Sair para tomar açaí. Já não quer mais tomar açaí, quer ficar em casa. Quando ele percebe-se com esse tipo de sintoma, o que ele deve fazer? Procurar ajuda. É nítido. É extremamente importante que nós entendamos que quando estamos desregulados, isso vão aparecendo sinais naturais no nosso corpo, sintomas que são expressos, como já foi supercitado, já foi dito anteriormente, e assim, usando o próprio exemplo de personagens bíblicos, como Davi, que falou em algum momento, lá no livro de Salmos, né, Salmo odiou o Senhor, o quanto a sua alma estava angustiada, estava aflita, estava preocupado. Próprio Elias, quando passou por uma depressão, uma tristeza profunda, nós também passamos por tristezas, por somatizações, por preocupações, por mazelas existenciais. Só que nós queremos, né, não só trazer ciência e técnica, né, do cuidado, ter o cuidado, né, com a saúde emocional, mas trazer também Jesus para a vida de cada um de vocês que estão assistindo este podcast. Entendendo que o próprio Isaías, lá no capítulo 53, no verso 3, diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e com um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele causa algum. Isso era uma profecia do que Jesus iria passar e passou. Todavia, ele disse: eu venci o mundo. É de que as nossas mazelas, as nossas privações, as nossas preocupações, os nossos anseios vão dar sinais, sim. E esses sinais são sinais de alerta, sinais que o próprio Cristo apresentou, sinais de ansiedade, como os próprios discípulos apresentaram, em que, biblicamente, Jesus reverteu situações como esta. E que nós temos pessoas dentro da própria igreja, na saúde, seja médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, para tratar. E às vezes é necessário, né? Porque Deus deu ao homem. Inclusive, Adão, lá em Gênesis, Deus deu a ele o domínio sobre tudo, sobre o animal, sobre a erva do campo, e é para ser usado de maneira adequada. E às vezes o psiquiatra, no seu atendimento, pode ali sugerir um determinado medicamento, um ansiolítico ou algum outro medicamento para tratar determinada demanda que expressa
fisicamente aquilo que você está sentindo. E é necessário que você faça todo o tratamento exatamente para regular a sua mente. Porque a sua mente é um comando, né? A central de comando para a execução do seu corpo. E quando isso começa a atrapalhar a sua vida, né, no dia a dia, no seu relacionamento, na vida, na igreja, aquele irmão que outrora era um irmão bonzinho, tranquilo, de fácil traquejo, de fácil lidar, agora já não é mais. Né? Então, assim, nós precisamos nos preocupar, porque a igreja, sim, é um lugar de acolhimento, de cuidado, de zelo. Então, não estamos aqui para fazer apontamentos e dizer assim, nós somos crentes demais para estar blindados à procura por um atendimento médico, um atendimento de enfermagem, um atendimento psicológico, um atendimento com um psiquiatra. Ou não menos crentes para não acreditar que Jesus pode sim curar todas os nossos anseios e as nossas preocupações, porque Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Muito bem, presbítero Marco, senhora Alessânia, ótima colocação de ambos nas suas palavras. E haja vista que o tema do nosso programa é cuidar da mente, um ato de fé. Justamente isso e sobre isso que nós estamos aprendendo no programa de hoje. Sempre lembrando e frisando que Jesus, ele ama você. O desejo dele é transformar a sua vida, não é? Já vista que algumas pessoas se perguntam, mas eu não tenho jeito, eu não tenho solução. Mas Jesus é a sua solução, né? Você não tem jeito para pessoas, mas Jesus, ele quer te abençoar. Então, venha para Jesus. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo fala que quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, depressão, ansiedade, e esse tudo se fez de novo. Mas quando a pessoa está em Cristo, eu vi a missionária Alessânia, também a pesquisando muito nisso. Eles falaram dos problemas de mente, de ansiedade, mas eles sempre frisaram que Deus é o nosso ajudador. O salmista fala que Deus é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Não é isso? Porque, como o senhor frisou, ele passou um momento de angústia mental, mas ele entendeu que é em Deus que ele procurou o socorro, adquiriu ajuda, né, senhora Alessandra? É isso, eu falando isso, eu lembrei assim, como a terapia sempre fez parte da vida de Jesus. Toda vez que Jesus chegava para falar com alguém, ele perguntava, por que tu está chorando? Então, Jesus ele sempre está interessado em saber o que está acontecendo conosco. Direção nas suas lágrimas. Por que você está chorando? O que você quer que eu faça? Então, Jesus, ele mesmo sabendo, presbiterado, ele sempre queria puxar das pessoas, via que ela externasse o que ela sentia. E, ultimamente, nós temos muita essa dificuldade em quem confiar. Para quem contar? Isso. Para quem que eu vou falar dos meus problemas? Então, aí, eu aprendi desde criança, minha mãe sempre me ensinou que nosso melhor amigo é quem? É Jesus. Que é para ele que a gente tem que contar os nossos problemas. Só que às vezes, presbítero Marcos, às vezes nós estamos tão tristes e tão preocupados com o nosso dia a dia, que aquela confusão do dia a dia, né, aqueles estímulos, eles nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. Não. Aí a gente pensa que Deus não está falando, mas Deus está falando. O cuidado de Deus, ele é permanente sobre as nossas vidas. Aí só que nós estamos tão ocupados vendo outras coisas, como pagar o boleto, e escola de menino, levar alguém para a escola, né? E a comida, e a conta do mês, o supermercado, e o meu trabalho, será que eu vou ser demitido? Será que eu não vou? Então, os afazeres do dia a dia são tantos estímulos que às vezes nós esquecemos, ou melhor, nem esquecemos, nos impedem, os ruídos ao nosso redor nos impedem de ouvir a voz de Deus. O presbítero Marcos estava falando sobre ele deu algum tipo de sintoma, né, presbítero? Aí, quando é que a gente percebe que algo está errado em nós? Quando é uma tristeza muito grande, que não acaba nunca, né? Sim. Porque é sério, a gente pode ficar triste, não pode, presbítero? Não. A gente pode ficar ansioso, não pode, presbítero? Pode um emprego novo, uma casa nova. Até no aniversário, às vezes a gente vai para o aniversário, a gente fica ansioso. Até que na data do nosso aniversário, nossa, está chegando, a gente fica ansioso. Então, a ansiedade é uma coisa normal. Sim. Né? O medo é uma coisa normal. Deus colocou em nós, quando nos fez, quando nos formou,
um mecanismo de defesa chamado luta-fuga. Então, nós sempre estamos ali, ou lutando por aquilo que a gente quer, ou fugindo, né, presbítero? Então, essa questão da tristeza, do medo, também são mecanismos de defesa. O medo nos protege de muita coisa. Porém, quando ele é exagerado, como é que a gente fala exagerado? O que seria exagerado dentro da ciência? É quando eu vejo se tem base, se eu tenho evidência para ter aquele medo todo. Se eu estou dentro da minha casa, eu estou segura, está tudo fechado, por que eu fico com tanto medo? Não tenho razão para ter medo, então é medo exagerado. Eu não tenho evidências que devo ter aquele medo todo. Agora, eu vou andar numa rua escura, não tem ninguém na rua, eu estou sozinha. Eu tenho evidência ou não que eu devo ter medo? Sim. Tenho evidências, eu estou na rua. Então, a gente tem que sempre observar como sintoma se existe evidência para aquele sentimento que eu estou sentindo. Se eu não tenho nenhuma evidência, não. Eu não tenho por que estar com tanto medo. Eu não tenho por que estar tão ansiosa a ponto de me desestruturar, né? De me paralisar, a ponto de trazer um tipo de mau relacionamento com minha família, a ponto dos meus filhos reclamarem de mim, a ponto do meu marido reclamar de mim. Então, quando eu percebo que eu já estou nesse nível de estresse, de ansiedade, de medo, de tristeza, eu devo procurar ajuda. E não só ajuda espiritual, presbítero Marcos, mas ajuda médica mesmo. Por quê? Porque às vezes nosso organismo não está bem, presbítero Heraldo. Às vezes está faltando vitamina, às vezes está faltando a vitamina D, a vitamina C. Mulher sem vitamina D já fica totalmente Já desmotivada. aconteceu isso comigo, meu Sim. Deus, aquela tristeza. Meu Deus, será que eu estou ficando Sem ânimo nenhum. Fui fazer meus exames, a vitamina D estava lá embaixo. Então, às vezes, a gente pensa que está com depressão, com tristeza profunda, com ansiedade generalizada, mas não é. É um problema biológico, porque nós somos seres biológicos. Então, aí a gente já entra leva no psiquiatra. O psiquiatra já prescreve um fármaco, você vai tomar, vai melhorar automaticamente. Não assim, né? Vai até o remédio fazer o efeito, você vai melhorar. Aí você vai procurar ajuda psicológica para você começar a se entender, se compreender e, com certeza, se você é uma pessoa que crê em Deus, crê na palavra, o seu anticorpo vai orientar. Você tem que buscar na fé também. Vá na fé, no que você acredita, e você vai conseguir sair dessa situação. Então, é uma rede de apoio que se organiza para ajudar alguém que está em sofrimento psíquico. O que não pode é você sofrer sozinho, né? Exatamente. O que não pode é... Uma vez eu ouvi um ditado popular que diz que você não pode impedir do passarinho voar na sua cabeça e fazer caquinha. Você não pode. De repente ele passa lá e, né, eu sou, meu Deus, surpreendido com aquele presente. Mas você pode evitar que ele desça na sua cabeça e faça um ninho. Isso você pode evitar. Então, uma tristeza é inerente ao ser humano. A ansiedade é inerente. Porém, nós não podemos permitir que isso tome um espaço tão grande na nossa vida, a ponto de prejudicar a nossa vida, né? O nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, o nosso emprego, o nosso conviver na igreja, o trabalhar para o Senhor, o exercício do servir a Deus. Então, nós não podemos permitir isso. E para isso estamos aqui hoje. Para você tentar, de alguma forma, fazer com que você se perceba. Se você em algum momento está sentindo algum tipo desses sintomas, procure ajuda. A ajuda de quem está por perto, ajuda médica. Nas UBSs aqui da nossa cidade pode dar esse tipo de apoio, né, presbítero? Não só podem dar, como já dão um apoio muito grande. Nós fazemos muitos atendimentos mensais, tanto nas unidades básicas, encaminhamos e referenciamos para setores responsáveis, né, por acolher o irmão, o cidadão canaense. Então, assim, meios pelas quais nós podemos buscar ajuda
temos muitos, mas dar esse primeiro passo talvez seja muito difícil. E nós, através deste programa, nós queremos que você entenda que é necessário que você dê um passo em busca da ajuda, porque essa exaustão emocional, essas preocupações, esses anseios, que já foi supracitado aqui, não podem, né, ultrapassar certos lineares. Tudo tem um limite. E, inclusive, até para realmente ver se é um problema emocional. Que muitas das vezes, na maioria das vezes, é um problema físico, né? É biológico, como já foi tratado aqui. Às vezes, um medicamento, um fármaco pode regular esse problema. Então, é por isso que podemos sim buscar, através dos nossos líderes da igreja, que são muito entendidos acerca de muitos assuntos, que nos orientarão, né, a buscar sempre um atendimento, uma terapia, uma atenção médica hospitalar, mas também uma terapia espiritual para tratar também a nossa alma, né, a nossa psique. É sobre isso que nós queremos que você entenda, para que você busque também ajuda hoje, né? Quanto antes. É isso aí, cuidar da mente, um ato de fé. Já estamos caminhando no final e precisamos aclarar no programa de hoje que Jesus, ele te ama e o desejo dele é ajeitar a sua vida, endireitar a sua vida. É interessante que na fala da missionária Alessandra, quando a gente fica conturbado com problemas mentais, a gente não tem força para fazer nada, pique para fazer nada. E quando o assunto é buscar a Deus, piora. Uma das primeiras coisas, presbítero, que Afeta o ato de buscar a é a Deus. fé. A doença mental, o adoecimento mental, o adoecimento das emoções, uma das primeiras coisas que acontece no indivíduo, estamos falando do indivíduo cristão, dentro da igreja, servo de Deus, é abalar a nossa fé. A gente já começa a questionar muitas coisas. Então, isso já é um sinal também de que eu não estou bem psicologicamente falando. Quando eu começo a duvidar de muitas coisas, a minha fé começa a ficar abalada, eu já preciso procurar ajuda, tanto espiritual quanto ajuda médica também. E o interessante é que em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7, Paulo ele chama a nossa atenção acerca da oração. A oração ela vai gerar a paz, que vai justamente blindar, guardar a mente e o coração do ser humano. A gente ora, a gente está buscando força para Deus. Então, por mais que a sua fé esteja abalada, ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque o desejo dele é endireitar a sua vida. O desejo de Deus é abençoar a sua vida, melhor dizendo. E o salmista, no Salmo 55, verso 22, ele fala para a gente lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Não é isso? O fato de lançar, entrega que ele resolve. Entrega que Deus vai endireitar a sua vida. Eu repito e friso, o desejo de Deus é justamente nos blindar. Só que o fato de blindar, porque nós somos crentes, missionários dos dias de mar, e haja visto que talvez esteja algumas pessoas se perguntando, esse povo está falando de cuidar da mente, mas eles não são crentes, né? Gera essa incógnita na mente das pessoas. Mas já foi falado e deixado bem claro que o fato de nós sermos crentes não nos blinda dessas, podemos dizer, enfermidades, não é isso? Como a missionária frisou muito bem. Vamos enfrentar essas enfermidades, porém a gente tem o Espírito Santo de Deus, como ela falou, sobre as nossas vidas. É isso? E Isaías capítulo 41, versículo 13, missionária, diz assim: eu sou o teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Esse é o desejo de Deus. É pegar nas nossas mãos e caminhar junto conosco. E ele fala, né? Se andares pelo fogo, eu estarei contigo. Se andares pelas águas, as águas não te submergirão. Quando está falando sobre isso, está falando de problemas. Interessante, senhora, você falando isso, tem um hino que fala justamente sobre essa parte que você acabou de mencionar. Um hino muito bonito. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
sobre as águas. É isso mesmo que ele faz, né? Missionário, submergir é afundar. E essa canção é muito interessante que se você estiver afundando, alguém te traz sobre as águas novamente. E faz o quê? Você vai caminhar sobre as águas. E quem faz isso? É justamente Jesus. Jesus, o desejo dele através desse programa, não é fazer você afundar, é fazer você andar sobre as águas. Águas. E o senhor falou isso, eu lembrei que um dos sintomas da ansiedade generalizada, Presidente Marcos, Exatamente. é justamente você ficar sem ar. As pessoas Exatamente. chegam no hospital achando que estão morrendo, né? É a sensação de estar sendo afogado. Você não tem ar para respirar, não consegue respirar. Então, nosso Deus é esse Deus que nos tira desse caos que nós estamos mentalmente, psicologicamente falando, de tristeza, de agonia espiritual. Nosso Deus é esse que coloca a mão na... Eu lembrei agora de um fato, rapidinho. É um testemunho. Uma vez, meu avô, estávamos nós três, os primos em casa brincando, e chovia muito lá no interior do Maranhão nessa época. E meu avô falou: não saiam de casa, porque ele sabia que se a gente saísse, a gente ia pro rio, banhar lá no rio, né? Ele deu as costas, e o que foi que a gente fez? A gente saiu. A gente saiu. Só que para chegar onde a gente queria, nós tínhamos que passar numa pontezinha daquela. Não sei se você já foi no Maranhão. Você nem sabe. Eu sou maranhense, Imperatriz. Aquelas pontezinhas que é de madeira e tinha entre uma e outra, estava faltando a madeira. Sempre falta. Só que estava como? Submergida. Ninguém estava vendo as madeiras, porque estava cheia de água. E eu ia na frente, levando um pilotão de crianças, né? E meus irmãos atrás de mim. Do nada, assim, de repente, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu não vi meu irmão. Meu irmão simplesmente afundou, presbítero Marcos, afundou. Quando eu olhei para baixo, ele era lourinho, cabelo grande aqui, e lourinho, eu só vi os cabelinhos dele lá embaixo, já fazendo assim, indo embora. Na mesma hora, você falou isso, eu lembrei da cena. Eu me segurei e mergulhei, peguei meu irmão pelos cabelos e trouxe de volta para respirar. E ele veio respirando. Então, é isso que Jesus faz. Nós, às vezes, pensamos que estamos morrendo, né? Quem chega no hospital, presbítero, acha que está morrendo. E até quando a gente pegar um gancho exatamente para chamar a atenção, até para o irmão, o profissional da saúde, muitas das vezes recebe um paciente dessa forma e aí percebe, porque os sinais, eles acabam sendo percebidos durante o atendimento. Coloca-se um aparelho, né, um oxímetro, que mensura ali como o paciente vai estar e sabe que a respiração ofegante não tem relação clínica com a sintomatologia do paciente, é dislexia. E aí acaba julgando. Isso não é nada, é apenas uma ansiedade. É alguma coisa. A pessoa precisa ser acolhida. Né? E muitas das vezes acaba sendo pré-julgada por quem deveria acolher. Então, por ser que é profissional da saúde, faça o melhor. Né? Atenda, acolha. Porque Se a a pessoa dor precisa. não é sua, não ignore. Exatamente. Precisa ser atendido. Precisa ser olhado, precisa ser observado. Porque talvez seja um sinal de alerta que talvez em algum momento essa pessoa pode tentar algo pior contra a sua própria vida. Então, você pode ser um mecanismo de barreira para aquela pessoa, para aquela vida que está chegando ali na assistência, seja na unidade básica, seja num consultório clínico do psicólogo, seja no atendimento do médico hospitalar, seja para o enfermeiro, para qualquer um dos profissionais da saúde, isso também serve de alerta para todos nós. E é importante citar para quem está nos ouvindo, se você está passando por esse tipo de situação, né? Se você percebe que em algum momento você começa a perder o ar, às vezes não é só ansiedade, mas às vezes não é também, né? Às vezes realmente é um problema cardíaco. Mas, no caso de ansiedade, depois de diagnosticada, é realmente problema de distúrbio, de ansiedade. Em terapia, a gente consegue reverter isso e te ensinar manejos que você pode regular-se sozinho, entendeu? Então, é por isso importante do acompanhamento psicológico de pessoas ansiosas, porque em terapia a gente consegue treinar o paciente a se tornar o seu próprio terapeuta e conseguir se regular num momento desse de ansiedade.
Então, queridos, até porque quando a mente vai bem, o corpo todo vai bem, né? E Paulo, ele deixa bem claro o padrão que nós devemos adotar para as nossas vidas, não é isso? Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao versículo número 8, Paulo ele vai justamente chamar a nossa atenção para a gente adquirir para as nossas vidas coisas boas, não é isso? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é saudável, que a gente venha ter para as nossas vidas, para que assim a nossa mente esteja abençoada, pura, e assim automaticamente o nosso organismo todo vai ficar bem também. Como você falou, missionária, e justamente no presbítero Mar, a ansiedade ela causa falta de ar, não é isso? Mas vem da mente, né? A mente trabalha e automaticamente o organismo sente. A mente está ruim, o corpo está ruim. A mente está bem, o corpo está bem. Então você que está aí do outro lado, ande com Jesus, porque Jesus ele quer sempre te abençoar nessa terra. E nós, como cristãos, presbiterianos, muitas vezes a gente esquece que a mente é parte do corpo. Não é? Quer dizer também que parte do corpo. Para os crentes, não. Para os crentes, eu acho que a maioria dos cristãos acha que o corpo é só da cabeça para baixo e que daqui para cima não é corpo. Quando a Bíblia diz, é mordomia cristã, Exatamente. Isso é muito quando ele interessante, fala, você falou isso. cuide do corpo, que é o vaso do Espírito Santo, o corpo é todo. Tanto é que quando Jesus fala da armadura que nós devemos usar, a palavra nos fala, Efésios 6, qual é uma das partes da armadura? O capacete. Capacete da salvação. Então você guarda sua mente com o capacete da salvação. E como é que a gente faz? É obedecendo os padrões de pensamento, como o presbiteriano falou. O que eu estou consumindo? Né? O que eu consumo me fortalece. Então, se eu consumo a palavra, se eu venho à igreja, eu busco o Senhor, oro, falo com Deus, eu estou me fortalecendo, consumindo coisa de Deus para que a minha mente seja fortalecida. Porque a nossa mente é um campo de batalha 24 horas. Então, nós precisamos estar fortalecendo a nossa mente diariamente. E o interessante, missionária, que todas as vezes você já falou isso, e algumas vezes, quando a Bíblia fala do coração, ela está falando da mente. E Provérbios 4, versículo 23, Salomão vai dizer, guarda o teu coração. Guarda a mente, entendeu? Guarda sua mente, justamente de coisas que não tem serventia para você, coisas ruins, guarda sua mente, para assim o seu organismo todo estar ok. Mas nesse momento nós queremos louvar Deus pela vida dos nossos participantes, e nesse momento a nossa querida missionária vai estar trazendo uma ilustração bem interessante, uma dinâmica, podemos dizer assim. Sim. Eu tenho certeza que ela, com essa dinâmica, vai fechar com chave de ouro justamente esse tema que nós abordamos no nosso programa. Queremos desde já louvar a Deus pela vida do presbítero Mário, que está aqui com a gente, da missionária, mas nesse momento vamos ver com ela essa dinâmica. Vai ser bênção. Nós vamos com a dinâmica. Por quê? Porque você não está só. Você tem o Espírito Santo de Deus, né? Como falou o presbítero Heraldo lá no começo, a gente cantou o hino. Ele sempre está conosco. A Bíblia diz, né? Jesus afirma quando ele foi assunto ao céu, que ele não iria nos deixar sozinhos, que ele deixaria o Consolador. Então, pode ser o mar bravio, a tempestade, o deserto que você esteja passando. Tenha certeza que você não está sozinho. Essa dinâmica vai trazer um jeito fácil da gente entender como funciona a nossa mente. Essa aqui é a nossa mente. Esse aqui são os problemas da vida. São as depressões, são as rejeições, são os problemas, são as dificuldades, a falta de saúde, as calúnias, o desprezo, a tristeza, a amargura. Isso tudo enche a nossa mente de dores, de sofrimento e causa-nos depressão, causa-nos ansiedade, causa-nos tristeza profunda. E às vezes não precisa muita coisa. Qualquer palavra amarga, qualquer olhar estranho, a gente se sente mal. Isso ali já é um motivo da gente transbordar. A gente chama isso de exaustão emocional. É quando a nossa mente já não suporta mais e o nosso corpo somatiza e a gente cria psicose,
cria várias feridas no corpo, desenvolve vários taquicardia, sudorese, tudo por conta que a nossa mente já está cheia de problemas. O que Jesus nos orienta? Deixe sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. O que nós precisamos, querido, é de verdade colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Pedir que Ele, no seu amor, com o seu bálsamo, nos oriente, nos ensine a esperar por Ele, porque Ele cuida de nós. Ele fala, se Ele cuidou bem dos passarinhos, do lírio do campo, como é que Ele vai esquecer de nós, presbítero Márcio? Só que quando nós estamos com a mente assim, a gente tende a duvidar que Jesus está conosco, né? Às vezes, nós passamos por momentos, presbítero, que nós chegamos a pensar, meu Deus, será que Ele está conosco? E é nessa hora que nós nos humilhamos diante do Senhor e dizemos que dependemos dele, que somos totalmente dependentes do Senhor e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Quando nós nos colocamos diante dele, o Espírito Santo que ele deixou em nós começa a atuar na nossa mente, quando ele diz, tendes a mente de Cristo. E a mente do Senhor em nós vai renovando os nossos pensamentos, vai colocando tudo no lugar. Quando nós aprendemos a viver na dependência real do Espírito Santo de Deus, o agir de Deus em nós vai tirando de nossa mente todo mal, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão. Ao seu tempo, o Senhor vai tratando a nossa mente, o nosso coração. O que nós não podemos deixar de fazer é de buscar a sua face, buscar a sua presença, colocar diante dele todas nossas lamúrias, os nossos problemas, os nossos pensamentos. Pedir para que ele renove a nossa mente a cada dia, para que possamos a cada dia ser mais parecidos com ele. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós nos tornamos de verdade servos de Deus, semelhantes a ele, cópias de Jesus, quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, trabalhe na nossa vida, quando damos legalidade para que o Espírito Santo atue de fato na nossa mente. O Senhor faz isso, transforma aquele coração triste, aquela mente aflita, muda os nossos pensamentos. E a gente consegue ver as coisas com clareza novamente, porque ele tira de nós toda angústia, desde que nós, de verdade, coloquemos diante dele o nosso coração, as nossas petições. Tem até um hino da harpa, que eu amo muito, que diz, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Deixa no altar do Senhor. E uma coisa que eu aprendi desde cedo, presbíteros, é que Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. Quando não tem mais jeito para nós, o Senhor vem com o impossível e atua em nós aquilo que nós não podemos fazer. Então você não está só. O Senhor é por ti. No devido tempo trará refrigério para a tua alma. Então somente busque ajuda e confie no teu Deus. Glória a Jesus, muito boa ilustração, nossa querida missionária psicóloga mesmo, já daqui uns dias já é psicóloga mesmo formada, para a glória de Deus. Amém. Louva a Deus pela sua vida, você é bênção de Deus. Louva a Deus pela vida do presbítero Marcos, esteve com a gente, o mesmo enfermeiro. E o salmo, gente, para finalizar, 147, vai surpreender. Ele sabe os quebrantados do coração e lhes ata as feridas. No programa de hoje a gente aprendeu resumido. Não importa as dificuldades que a gente enfrenta e passa, Deus está conosco. Todos os momentos das nossas vidas, Deus está conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Que Deus possa abençoar você que esteve aí do outro lado conosco até agora. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o missionário Alexandre Cislando, presbítero Marcos, Deus abençoe. E neste momento nós queremos louvar a Deus por mais um programa que nos concede chegar até o final.
E louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Milton, pastor A Adelgiro. gente não pode esquecer de pedir pro pessoal compartilhar, Exatamente. curtir, compartilhe com outras pessoas, ajude, seja canal de bênçãos para a vida de outras pessoas, meu querido. Exatamente. Não esquecendo de convidar você para fazer a visita aos nossos cultos. Culto de ensino na terça-feira, né? Ensinamento com o nosso pastor presidente. Culto quinta da oração na quinta-feira. Domingo, culto à noite da família. E, claro, pela manhã, Escola 8 da manhã, Bíblica Escola Bíblica Dominical. Faça-nos uma visita. Estamos localizados aqui mesmo, na Avenida Liberdade, aqui no centro de Canaã, nos Carajás. Não esqueça de compartilhar o programa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos a Deus pela vida das nossas queridas irmãs que estiveram aqui nos bastidores. A Emanuele, que é a filha da missionária que está aqui com a gente, a Emanuele Cisnando também, né? Lógico. E também a irmã Andreane Cruz, né? Que está ali na mesa de som, na filmagem. Deus seja louvado pela vida dela e toda a sua família. Vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus por mais um programa. Presbítero, eu convido o Senhor para estar fazendo a sua oração, abençoando nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar conosco, os irmãos. Soberano Deus, Altíssimo e Eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este programa abençoador. Continue abençoando a vida daqueles que nos assistem através deste canal de comunicação, para que o sobrenatural de Deus aconteça na vida daqueles que tanto precisam, Senhor. Use cada um de nós, Senhor, a cada dia como instrumento Teu. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, o nosso pastor presidente, a missionária Alzira, o pastor José Hamilton de Amarante e toda a sua família. Continue abençoando este programa para ser canal de bênção para a vida de muitos. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe e até o próximo programa. Curta e compartilhe. Deus abençoe.